Bom dia, irmãos, bom dia a todos. Paz seja convosco. A graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Bom dia, Jesus, seja bem-vindo. Espírito Santo, vem para cá, fala comigo. Mais um pouco. Fica à vontade para nos conduzir, não só na tua palavra, mas nos conduzir na vida, Senhor. E que esta palavra fique em nosso coração e que possa nos conduzir a permanecer na tua vontade. Irmãos, hoje nossa leitura vem no livro de 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 17, com o tema vulneráveis. Digamos que essa é uma passagem na Bíblia, na vida de Davi, que eu creio que as pessoas não gostam, né? Mas a gente pensa assim, Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que era amigo de Deus, que estava sempre perto, que Deus o fez prosperar, o colocou como rei, né? Deus amava muito Davi. Como é que esse homem foi capaz de fazer algo tão ruim, né? E é realmente uma parte da história que eu particularmente eu não sou fã, nem gosto muito dessa ideia, né? Eu não gosto, realmente para mim, não vou dizer personalidade, mas para minha vida a questão de traição, adultério, tem um peso muito forte. Eu não compactuo, não é algo que eu vejo com bons olhos, eu não aprovo. Então, realmente, eu não gosto desse pecado. Não que eu goste dos outros, mas esse, para mim, é um dos... Sabe aquele que dizer, é o pior? Pronto, a gente sempre acha um pior que o outro. Pra gente, a gente vai ter esses pesos por conta de coisas que talvez nós passamos na nossa vida, né? Os traumas. Então, para mim, adultério é um desses muito pesado. Traição. E Davi foi levado a cometer... Foi levado não, né? Ele se levou. Porque ninguém levou ele. Ele mesmo se levou a cometer este pecado. Então vamos à história. Vamos conhecer o lado escuro de Davi. Versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar para saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois, voltou para casa e a mulher engravidou. Mandou um recado para Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou uma mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados como estavam indo na guerra. E ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessa. Então Davi lhe disse:
fique aqui mais um dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em uma esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta para Joabe, por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Que lição de moral o servo deu ao rei, né? Parecia um tapa sem mão assim. Ei, senhor, era para o senhor estar lá também. Enquanto nós estamos na guerra, o senhor está aqui descansando. Eu não faria isso não, viu? Enquanto a gente está lá na linha de frente, o senhor está aqui, deitadinho, dormindo, comendo, bebendo. Mas Davi se deixou ir pela vulnerabilidade de cair na tentação. Ele poderia ter evitado? Claro, todos nós podemos. Todos nós podemos evitar o pecado. Fugir do pecado. A palavra nos ensina isso. Fugir. Mas ele estava com a cabeça vazia. E a cabeça vazia a gente sabe para que serve. A oficina de quem vira. E Davi se deixou levar pelo pecado do adultério, mas, claro, ele teve consequências. E essas consequências foram bem dolorosas. Mas eu estava aqui, fui me perdendo na leitura, né? Porque a palavra do Senhor parece que vai nos encantando e querendo mais e mais e mais. E lá no finalzinho do capítulo 11, diz, no último versículo, que depois de tudo que Davi fez, ainda mandou, depois, né? Mandou Batseba vir para o seu palácio para assumir a criança, né? E também porque ele tinha gostado dela, claro, ela era bonita. Mas no fim diz, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. O pecado sempre vai desagradar a Deus. O Senhor pode aprovar tudo o que você fizer. Ah, Isa, mas eu sou íntima de Deus, eu faço devocional todo dia, eu oro todo dia, eu oro 3 vezes por dia, eu faço o bem. Mas se você pecar, Deus vai se desagradar. Ah, Isa, então eu tenho que ser perfeita? Não, a palavra não diz para nós sermos perfeitos. Até mesmo porque é perfeito só Ele. Só o Senhor. Ele sabe que nós vamos errar, mas nem por isso Ele vai passar a mão. Nem por isso Ele vai dizer, meu filho, minha filha, eu te amo tanto que eu vou deixar isso passar, viu? Não. Não vai deixar passar. As consequências vêm. E para Davi veio as consequências. O seu filho, ao qual Batseba engravidou, ele morreu. Por ordem do Senhor. Porque o Senhor ainda veio e disse a Davi que não se agradou do que ele fez. Mas nem por isso o Senhor deixou de amar Davi. Assim somos nós. Nós vamos pecar. Nós vamos pedir perdão, do mesmo jeito que Davi pediu perdão a Deus. Se arrependeu. O Senhor amava, mas mesmo assim, as consequências precisam ser assumidas. E sabe, irmãos,
para nós, o tempo todo, a gente tem que entender que realmente nós somos vulneráveis a cometer os pecados. Todos nós somos cabíveis de erro. Seja o pecado mentira, adultério, morte, até aqui no livro fala sobre a cobiça, porque Davi cobiçou a mulher do próximo. Davi tinha tantas outras mulheres, mas ele quis Batseba, que era a mulher de Urias. Ele cobiçou a mulher do próximo. E às vezes você pode estar até cobiçando, não o cônjuge de outra pessoa, mas você cobiça a fama, você cobiça o dinheiro, você cobiça a família. Poxa, que família bonita, eu queria uma família dessa. Você cobiça o carro, a casa, os bens materiais. Não, Isa, não faça isso não. A gente precisa ter a consciência de que se nós não vigiarmos, nós somos, sim, um alvo fácil. Porque a vulnerabilidade existe. E se nós não estivermos atentos, se nós dermos a velha brecha, se a gente descansar, parar para descansar como Davi parou, se a gente baixar a guarda, o pecado está à porta. E aí sim a gente pode sim chegar a cometer algo que desagrada a Deus. Os nossos pequenos delitos, vamos dizer assim, os pequenos pecadinhos, que a gente acha pecadinho, pecadão, né? Como eu estava dizendo. Para mim, o adultério é um pecadão. Mas a gente cai nas pequenas coisinhas. E do pequenininho, pequenininho vai crescendo. Ah, mas tá tudo bem, é só uma besteirinha. Ah, não, mas foi só um olhar, foi só um pensamento. A palavra nos diz que só em pensar a gente já está adulterando. Interessante como Jesus veio para melhorar tudo, né? Irmãos, o tempo todo nós temos sim que fechar brecha, que vigiar, orar, ocupar a nossa mente com a palavra de Deus, com o que o Senhor diz, com a verdade. Porque se não tivermos cuidado, se descansarmos, o inimigo pode plantar uma sementinha, que essa semente pode depois virar um pecado. O de Davi, a sementinha, foi plantada quando ele ficou no palácio para dormir. E daí, quando acordou descansado, os seus olhos direcionaram para uma mulher tomando banho. Era só o que precisava. Então, que nós estejamos atentos às sementinhas plantadas, para que nós venhamos a não desviar do nosso propósito, do que é a vontade de Deus para nós. Mas entendemos que, mesmo tendo as falhas, os erros, os pecados, como Davi teve seu lado bom, teve sua falha. Nós também temos, mas mesmo assim, o Senhor nos ama, tem de misericórdia, perdoa, cuida, mesmo sabendo que dentro das consequências nós vamos precisar ainda mais desse amor dele cuidando de nós. Então que estejamos conectados com esse amor o tempo todo. Então simbora orar, irmãos. E deixa Deus falar com você. Onde é que está a semente plantada? Onde é que tem uma brechinha? Onde é que pode estar sendo levado para fazer algo que desagrada a Deus? Seja pequeno ou grande. Seja uma besteirinha ou algo muito sério. Onde é que hoje a gente pode vigiar? Vigiar para não deixar que o pecado, o inimigo, entre em nossa vida para tentar, eu não vou dizer destruir, nem diminuir o nosso
a nossa intimidade com Deus, mas só para envenenar, que é o papel dele. Ele tenta matar, roubar e destruir. Ele vem para tentar matar, roubar e destruir. Mas que o Senhor nos conduza. E que nós estejamos querendo que o Senhor conduza. Né? Porque tem a nossa parte. Davi era a pessoa que o Senhor queria conduzir. Mas nessa hora, ele não fez a parte dele. Então que nós estejamos atentos. Vamos orar. Deus maravilhoso, Deus Pai querido, Pai amado, meu Senhor. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada por nos conduzir até aqui. Obrigada por nos amar, Senhor. Tu és grande e soberano. Perfeito. Eu sou tão imperfeita, Pai. Mas mesmo assim, o Senhor me ama. Ama cada um. E eu só posso te agradecer por isso, Pai. E cada dia mais, buscar estar perto do Senhor e te amar, e te amar, e te amar cada dia mais. E tentar diminuir um pouquinho, Deus, os meus erros, minhas falhas, todos os dias. Obrigada, Senhor, por ser quem Tu és na minha vida, por ser meu Salvador, meu Criador, meu professor, meu mestre, meu acalento, meu cuidador. E por me perdoar todos os dias pelas minhas falhas, desde que eu me arrependa, desde que eu reconheça. E aqui eu estou mais uma vez, Pai. Me perdoa. Me perdoa pelos pensamentos, pelos olhares, pelas atitudes. Fica à vontade para trazer a minha memória mais e mais e mais e mais, todos os dias. Para que de verdade, Pai, eu venha me arrepender, que eu possa vigiar, para não ficar vulnerável. Para diminuir cada vez mais as brechas. E que cada dia mais eu venha ficar nesse lugar seguro com o Senhor. E que assim seja com a vida de cada irmão, Pai. Nos traz à memória todos os erros, pequenos ou grandes. Para que de verdade eu venha me arrepender. Prantear pelo Teu perdão. Reconhecer minhas falhas. E receber o Teu amor. Mas também me preparar para o que pode vir de consequência. Tu és justo, eu sei. E diante do Senhor, eu também sei que a Tua justiça e a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E tudo vai ficar bem no final. Pai, nos conduz no dia de hoje, a vigiar um pouco mais e mais e mais e mais e mais. Qualquer armadilha que o inimigo pode estar tentando colocar em nossas vidas, para nos fazermos sair do prumo, sairmos da Tua vontade. E que nós estejamos atentos, não permitimos que o que está bom se torne nossa zona de conforto. Para a gente continuar no pecado, ou fazendo a besteira, ou deixando a brecha. Nos ajuda, Senhor. E nos conduz principalmente a andar sempre fazendo o que é certo, segundo a Tua vontade. Eu te agradeço tanto, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.